Reunião para a leitura do relatório final da portaria 025/2020. Com a palavra, o senhor relator. Boa tarde. Relatório final, denúncia sem número 2019, de 4 de novembro de 2019, partido MDB, Movimento Democrático Brasileiro, denunciado Adair Lopes de Souza. Objeto, verificação de alegada quebra de decoro parlamentar cometida pelo vereador Adair Lopes de Souza. Do histórico... Perdão. Eduardo. Presidente, peça a suspensão de 5 minutos. Está suspensa por 5 minutos para estar buscando cópia do relatório. Retomando, passa a palavra ao senhor relator. Do histórico fático processual. Trata-se de representação para verificação de quebra de decoro parlamentar contra o vereador Adair Lopes de Souza, apresentada pelo Diretório Municipal do Partido MDB, Movimento Democrático Brasileiro, representado pelo seu presidente Eusébio Rodrigues Lago. De posse da denúncia, a presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, vereadora Terezinha Célia do Carmo Silveira, em cumprimento ao artigo 5º, inciso 2, Decreto-Lei 201/67, determinou a leitura da representação original em plenário para que este deliberasse sobre o seu recebimento. Tal deliberação ocorreu durante a segunda reunião extraordinária de 2019, realizada em 16 de dezembro de 2019. Como o vereador Ricardo de Freitas Tobias, escolhido como relator da comissão, foi eleito para a presidência da Câmara Municipal de Nova Serrana em 17 de dezembro de 2019, este indicou o vereador William Carlos Ferreira Barcelos para substituí-lo na relatoria dos processos de cassação de mandato eletivo. De posse das denúncias, este relator iniciou os trabalhos e, após receber 2 pareceres jurídicos contrários à tramitação, ambos apontando vícios na denúncia, emitiu parecer prévio para o seu arquivamento. As questões suscitadas pelo jurídico da Câmara Municipal de Nova Serrana eram que o partido político não tem legitimidade para apresentar as denúncias por crime de responsabilidade ou infração político-administrativa, nos termos do artigo 5º, inciso 1, Decreto-Lei 201/67, e que as denúncias apresentadas não contêm a exposição dos fatos e, portanto, não atendem ao requisito previsto no artigo 5º, inciso 1, Decreto-Lei 201/67. Diante do ofício 37/2020, 17 de março de 2020, a 144ª subseção da OAB-MG, o plenário da Câmara Municipal de Nova Serrana manifestou-se, por maioria, contrário ao parecer prévio pelo arquivamento, mas acolheu a argumentação do relator William Carlos Ferreira Barcelos, que, durante o uso da tribuna, nesta mesma data, fez expor que o processo possuía vícios insanáveis, como a constituição de uma comissão processante única e sem sorteio para apreciação de todas as representações ou denúncias apresentadas em desfavor dos vereadores afastados, sendo esta passível de nulidade absoluta. Desta feita, após renúncia do presidente e relator da comissão processante, o plenário deliberou pela constituição de novas comissões individuais, mediante sorteio e com a participação de todos os parlamentares, à exceção daqueles que fossem legalmente impedidos, o que ocorreu durante a 7ª reunião ordinária de 2020, de 31 de março de 2020. Com o sorteio de novos membros, esta relatoria foi designada nos termos da portaria 25/2020 para analisar a denúncia relativa ao vereador Adair Lopes de Souza. Trata-se, porém, de outro contexto.
pois, além de terem sido constituídas novas comissões nos termos definidos pela legislação atinente e subsidiariamente baseadas no Decreto-Lei 201/67, existe uma decisão da Primeira Vara Civil da Comarca de Nova Serrana, de 30 de março de 2020. Nos autos do processo de número 500.10.9462/2020.8.13.0452, o juiz singular Dr. Rômulo dos Santos Duarte reconheceu que há legitimidade ativa por parte de partido político com assento nesta egrégia casa para oferecer denúncia de cassação contra vereador, descrevendo ainda que seria um formalismo desnecessário exigir-se do denunciante a transcrição na íntegra da denúncia formulada pelo Ministério Público, ou mesmo que formulasse a peça narrando os mesmos fatos, mas com palavras diferentes, especialmente quando se fez referência explícita à petição inicial da ação penal pública como parte integrante da peça. Além disso, a Câmara Municipal de Nova Serrana foi cientificada, em 7 de abril de 2020, da decisão da juíza da Primeira Vara Criminal da Comarca de Nova Serrana, doutora Raquel Cristina Silva Viegas, que autorizou o comparecimento do denunciado às sessões da Câmara de Vereadores nos dias a serem informados nos autos de número 0452.19.000441-9, com a exclusiva finalidade de se defender no presente processo de cassação. Oportunamente, o presidente da comissão, vereador Jadir Antônio de Oliveira, encaminhou o ofício CP 004-2020, de 7 de abril de 2020, por meio do qual cientificou a referida magistrada, com referência aos autos de número 0452.19.000.441-9, da pretensão de notificação do denunciado, para que pratique os atos inerentes à sua defesa no seu processo administrativo de cassação em trâmite na Câmara Municipal de Nova Serrana. Neste mesmo ofício, salientou-se que as convocações do denunciado seriam feitas por servidor de carreira desta Casa Legislativa, informando ainda a composição da respectiva comissão processante. Após tentativas frustradas de notificação pessoal do denunciado em seu endereço residencial por servidor designado da Câmara Municipal e, posteriormente, através do Serviço de Correios, o presidente da comissão processante, em conformidade com o artigo 5º, inciso 3 do Decreto-Lei 201/67, deu publicidade à notificação pela imprensa oficial. Determinou-se, assim, em 17 de abril de 2020, que o denunciado teria o prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa prévia, por escrito, além da relação de testemunhas e das provas a serem produzidas no curso do processo. Em 5 de maio de 2020, os procuradores do denunciado apresentaram a respectiva defesa, com a indicação de testemunhas e outros requerimentos. Este documento ensejou a elaboração de um parecer prévio que opinou pelo prosseguimento da denúncia em desfavor do vereador Adair Lopes de Souza. Esse parecer foi deliberado pela comissão processante na primeira reunião extraordinária, realizada no dia 13 de maio de 2020, quarta-feira, às 13h30, no plenário desta egrégia casa. Nesta mesma data, o presidente da comissão declarou aberta a fase de instrução, que, contando com a aprovação dos requerimentos de diligências e juntadas pela comissão, ensejou a abertura de novo prazo de 10 dias para que os procuradores do denunciado apresentassem suas contrarrazões e contra-argumentos, podendo inclusive fazer novos requerimentos e substituir o rol de testemunhas indicadas em sua defesa prévia. Com a manifestação e deliberação de novos requerimentos da defesa, diligências e juntadas, oitivas de testemunha e depoimento pessoal do denunciante, viu-se encerrada a fase de instrução com a respectiva carga dos autos e abertura do prazo de 5 dias para a apresentação das razões escritas. Tal documento foi entregue pela defesa em 14 de julho de 2020, sendo esta intimada para a sua leitura e deliberação deste relatório final. Sobre a nulidade do feito, dos prejuízos à defesa, cerceamento do direito de defesa e ausência de intimação. Pontua a defesa que cuidou de apresentar as suas razões finais nesse momento, de forma a evitar prejuízos maiores, vez que se percebe o risco de julgamento sem sequer a contabilização de prazo para tanto. Contudo, não houve supressão de prazo, foram disponibilizados 5 dias, conforme prevê o Decreto-Lei 201/67. A discussão reside
se este prazo seria contabilizado em dias corridos ou úteis, destacando-se a apresentação das razões escritas antes mesmo do término dos dias corridos. O fato é que somente a partir da 4ª reunião extraordinária que se descobriu que os prazos nesse tipo de procedimento são corridos, pois se trataria de procedimento com prazo decadencial. Portanto, não estaríamos a afastar a aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil, especificamente o seu artigo 219, mas inclusive aplicar o seu parágrafo único, que diz, abre aspas, o disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais, fecha aspas. Assim, o prazo em questão, por ser de natureza decadencial, contabiliza-se por dias corridos, não dias úteis, visto não se tratar de prazos processuais. Esses, sim, são regulados pelo artigo 216 do CPC 2015. Não há, portanto, que se falar em prejuízo de prazos sem sequer haviam sido abertos, ainda mais sob o argumento de que concessões excessivas foram feitas no pretérito. Quanto à questão do suposto atropelo processual decorrente da conjecturada parcialidade do vereador Jadir Antônio de Oliveira, e que inclusive fora explicitada pelo relator dessa comissão, folhas 796 a 798, denota-se que a própria oitiva do senhor Jadir, assumindo que não dispõe de aprofundado conhecimento jurídico, bem como a sua renúncia da presidência dessa comissão, demonstra não incidência de dolo. Sobre a afirmação da defesa de que nos demais processos de cassação em curso perante essa Casa teria sido adotada a temática de contagem em dias úteis, demonstrando-se a viabilidade de iniciamento do trâmite processual e conclusão dentro do sucedâneo, informamos que a defesa desconhece 3 situações importantíssimas. A primeira, que o procedimento relacionado ao pedido de cassação do vereador Juliano Marques Lacerda foi arquivado na data de 14 de setembro de 2020, mediante parecer do próprio vereador Jadir Antônio de Oliveira, a quem os nobres procuradores acusam de parcialidade na questão. O motivo foi justamente a inviabilidade do trâmite processual dentro da lógica apresentada pela defesa, ou seja, seus prazos são contados em dias úteis, enquanto a comissão deve trabalhar em dias corridos. A segunda, o julgamento foi agendado para o dia 16 de julho de 2020, a fim de se evitar celeumas maiores, pois, no entendimento deste relator, o prazo para o julgamento somente se findaria no dia 21 de julho de 2020, vez que a publicação da notificação na imprensa oficial somente produz efeito de forma subsequente a partir do 1º dia de expediente. A defesa condena o fato de as atas serem lavradas em momento posterior. De fato, são lavradas em momento posterior, como todas as atas desta egrégia Casa, contando com a deliberação e retificação, se houver, em momento oportuno. Essa comissão publicou todas as atas na imprensa oficial, sendo essas passíveis de requerimentos, contestações, consignações, arguições, etc., sejam oralmente ou por escrito e a qualquer tempo. A defesa apela para erro gráfico que teria implicado em evidente prejuízo, ou seja, constou-se a palavra resignação, no que se refere à data do julgamento, mas que seria irresignação. Dito isso, solicitamos que o presidente dessa comissão verifique o áudio da reunião de modo a confirmar que o contexto da discussão não deixa dúvidas sobre a posição contrária da defesa em relação à data de julgamento. Reconhece ainda este relator que não haveria decadência do processo em 16 de julho de 2020, vez que fora determinada diligência para testar o momento em que a notificação tem condão de produzir efeito no Diário Oficial do município. A defesa insiste também na nulidade do feito em razão da ausência de depoimento pessoal do denunciado. Nesse sentido, 2 apontamentos devem ser feitos. Nenhuma das partes requereu, no momento oportuno, o depoimento pessoal do denunciado e este não se viu impedido de comparecer a nenhuma das reuniões, inclusive sendo oportunizado seu depoimento pessoal, até mesmo por meio virtual. Ocorre que o denunciado brincou de gato e rato durante todo o processo, não tendo sido encontrado em nenhum momento durante o processo, seja através do servidor designado para intimações e citações ou pelo funcionário do Serviço de Correios. Em algumas dessas diligências /visitas, a companheira do denunciado informou que o mesmo teria se mudado ou não se encontraria na residência. Ora, cabe à defesa manter o endereço do denunciado atualizado, tendo sido informado aos seus procuradores que esta comissão processante não se prestaria a qualquer tipo de diligência nesse sentido. Sobre a nulidade de recebimento da denúncia e formação da comissão processante em reuniões distintas, lapso temporal desrazoável para notificação do denunciado.
Em regime de insistência pela nulidade processual, a defesa alega quebra de coerência lógica processual, especificamente porque a constituição da comissão processante não ocorreu na mesma sessão em que o plenário da Câmara decidiu sobre o recebimento da denúncia. Na sexta reunião ordinária de 2020, foi deliberada a rejeição do parecer prévio da comissão, que até então se encontrava constituída. Não se tratava, portanto, de reunião para recebimento de denúncia. A rejeição do parecer ensejou o pedido de renúncia dos membros da comissão, quando da retomada de seus trabalhos, havendo assim a necessidade de sua recomposição, o que foi feito na reunião imediatamente posterior, conforme divulgado pela imprensa. A título ilustrativo, o G1 publicou: durante a reunião ordinária, nesta terça-feira, 31, os vereadores de Nova Serrana sortearam os parlamentares que irão compor as novas comissões que analisarão as denúncias de cassação contra os 6 vereadores afastados. Uma nova composição precisou ser feita após o presidente e o relator da comissão, Chiquinho do Planalto e William Barcelos, respectivamente, pedirem renúncia. A ação ocorreu após relatório preliminar ser apresentado e rejeitado depois de deliberação em plenário no dia 17 de março. Ao contrário do alegado pela defesa, não se tratava de omissão do presidente da edilidade, mas de uma recomposição que se fez necessária a partir da renúncia motivada de membros, que julgaram ser incoerente a manutenção de suas respectivas funções após a rejeição de seu parecer prévio pelo plenário. A defesa também alega que, no transcurso de 5 meses, não foram tomadas medidas de impulso do processo e agora, visando atribuir legalidade à desídia, pretende-se a contagem de prazo para finalização após a notificação da defesa. Ora, não é essa comissão que pretende a contagem de prazo para finalização seja iniciado a partir da notificação do denunciado. Quem diz isso é a própria lei. Vejamos a literalidade do artigo 5º, inciso 7 do Decreto-Lei 201/67. Artigo 5º, 7. O processo a que se refere este artigo deve estar concluído em 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. O denunciado não foi notificado anteriormente porque pesa sobre seus ombros uma medida cautelar que o impedia de adentrar ao recinto da Câmara, sendo esta flexibilizada pela Justiça, a pedido dessa comissão, para que pudesse responder ao procedimento administrativo, de modo a consagrar os princípios da ampla defesa e do contraditório. Não houve qualquer desídia por parte desta comissão ou de quaisquer dos membros da Casa de Leis. Sabe-se, inclusive, que o Poder Judiciário e a Câmara Municipal de Nova Serrana tiveram recessos entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020. O documento de folha 179 demonstra que a decisão da Justiça de permitir o comparecimento do vereador denunciado à Câmara somente foi proferida em março de 2020, sendo informada a edilidade em 7 de abril de 2020. A partir dessa data que foram deflagradas tentativas de notificação pessoal do denunciado em seu endereço residencial. Esgotadas essas tentativas é que foram adotados os procedimentos de notificação por edital, que, conforme preconiza a lei, devem ser publicados e republicados com intervalo de tempo definido. Importante compulsar essas tentativas, além de outras dispostas ao longo do feito, para verificar que o denunciado nunca foi encontrado para intimação pessoal, o que trouxe atraso ao processo. Apenas em 6 de maio de 2020, os nobres procuradores cuidaram de fazer a defesa prévia do denunciado, folhas 183 a 208. Com relação ao fato de que a comissão ou Casa Legislativa não poderiam tomar decisões antes da notificação do denunciado, ressalta-se que os atos preparatórios não somente podem, como devem ser praticados, especialmente aqueles que visam decidir sobre as formas de notificação ou como oportunizar a participação das partes interessadas. Trata-se de decisões que, inclusive, poderiam ter sido tomadas de ofício pelo presidente ou simplesmente chanceladas pelos membros, sem qualquer registro em ata. Contudo, o dever de transparência recomenda que haja registro de todos os atos, para que nada fique às escondidas, sendo que os atos praticados ou apenas ventilados em sede de discussão foram consignados nas respectivas atas de reuniões públicas, para as quais o denunciado havia sido autorizado a participar com publicação na imprensa oficial. Também pondera a defesa que o principal prejuízo ocorreu em 17 de março de 2020, quando houve a votação sobre o recebimento da denúncia sem a presença da defesa. Ocorre que o momento do recebimento da denúncia não é destinado à defesa. E mais, os procuradores confundiram aquela reunião com a de recebimento da denúncia. Tratava-se de sessão para determinar o prosseguimento ou arquivamento do feito.
a constituição de procuradores se dá apenas com a notificação do denunciado, em ato posterior à definição pelo prosseguimento ou não da denúncia, mediante juízo político dos edis que, na ocasião, dispunham de diversos pareceres jurídicos. Reconhecer que o prazo decadencial de 90 dias deveria ocorrer a partir dos atos decisórios praticados pela comissão é, no mínimo, assumir a função de legislador pátrio, inovando sobre aquilo que está expresso na lei, retomando aqui a literalidade do artigo 5º, inciso 7, do Decreto-Lei 201/67. Da viabilidade de análise das questões preliminares pelo plenário da Câmara. Insiste a defesa em destacar sobre a possibilidade de o plenário da Câmara decidir sobre questões preliminares suscitadas em sede de defesa prévia, quais sejam a ilegitimidade ativa de partido político e inépcia da denúncia. Cumpre-nos esclarecer que tais questões foram expostas em diversos pareceres acostados aos autos e, mesmo diante deles, o plenário decidiu pela legitimidade ativa de partido político com assento na egrégia Casa, com fundamento, entre outros, na Lei Orgânica do Município. Artigo 66, perderá o mandato o vereador que infringir proibição estabelecida no artigo anterior, que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, que procede de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública, que perder ou tiver suspenso seus direitos políticos, quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição da República, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado e ser decretada a perda do mandato com pena acessória, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das reuniões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada. Parágrafo 1º, incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativa assegurado ao vereador ou a percepção de vantagem indevida. Parágrafo 2º, no caso dos incisos 1, 2, 3 e 4, a perda de mandato será decidida pela Câmara por voto secreto em maioria absoluta mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º, nos casos dos incisos 5, 6, 7, a perda será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Quanto à inépcia da peça, o plenário, por maioria, entendeu que os requisitos exigidos no Decreto-Lei 201/67, artigo 5º, inciso 1, teriam sido cumpridos. Trata-se, portanto, de admissibilidade baseada no julgamento político. Em síntese, a denúncia escrita conteve a exposição dos fatos e a indicação das provas, não se exigindo do denunciante a transcrição ipsis literis da denúncia ofertada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Feitos os devidos apontamentos, pode-se ainda depreender que o representante do Diretório Municipal do partido político MDB, estando ele na condição de prefeito municipal, é eleitor, e o que, em tese, supriria a necessidade que a denúncia teria que ser oferecida por qualquer eleitor. Da pretensão de cassação fundada exclusivamente em existência de processo criminal em curso. Os procuradores relatam que os fatos elencados pelo denunciante fazem parte de conteúdo de cunho criminal e não dispõem de trânsito em julgado ou decisão judicial vinculante e irrecorrível. Nota-se, porém, que a denúncia do MDB busca a condenação do denunciado em razão de suposta quebra de decoro parlamentar, pela prática de atos ou condutas não esperadas de um parlamentar, sendo que estas, eventualmente, poderiam ou não receber reprimenda na esfera criminal. Trata-se, portanto, de searas distintas. Os próprios procuradores, em sede de defesa prévia, reconhecem que no processo administrativo, por se tratar de votação com fundamento interna corporis, a valorização probatória se dá por convicção dos julgadores, distinguindo-se do processo criminal, em que o julgador encontra-se vinculado à literalidade da colheita, podendo ser anulado o julgamento realizado em dissonância da realidade processualmente constituída. Incluiu-se questão enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmando que no Estado democrático de direito, o mandato eletivo deve ser respeitado, sendo aconselhável, em regra, que o titular da investidura popular espere, no exercício do cargo, o julgamento de processo judicial pendente, salvo em caso de evidente excepcionalidade, para que não seja comprometido o direito constitucional ao livre exercício do mandato eletivo e à soberania popular. De fato,
o mandato deve ser respeitado, sendo aconselhável que o titular do mandato eletivo espere no exercício do cargo julgamento de processo judicial. Todavia, a presente denúncia enquadra-se como uma excepcionalidade, vez que o vereador denunciado se encontra afastado de suas funções por força da Justiça há mais de 14 meses. Além disso, a denúncia não se encontra vinculada ao fato do parlamentar estar respondendo ou não a um processo de cunho criminal, mas à ocorrência de atos que violariam a probidade administrativa ou que representariam uma postura incompatível com aquela que se espera de um vereador. Não se pode falar ainda de violação à presunção de inocência quando a conduta reprovada é atestada dentro do procedimento disciplinar administrativo, já que este não se encontra vinculado à ação penal em curso e vice-versa. Muito menos pode o parlamentar excusar-se de suas obrigações, bem como de seus deveres éticos e morais, sob a justificativa de ter sido investido através do voto ou soberania popular. Afinal, a soberania popular também se consagra quando o Poder Legislativo expurga de si aqueles que atentaram contra a dignidade do Parlamento. A defesa explorou que o presente feito contém temática do processo judicial e que, portanto, não há que se falar em cassação do mandato parlamentar antes de decisão judicial nesse sentido e de caráter irrecorrível. Todos deveriam saber o que diz a lei orgânica do município. O Poder Legislativo, em sua análise e julgamento político-administrativo, não se encontra vinculado ao regramento que se dá em âmbito de processo judicial. A Câmara Municipal tem poder, sim, para determinar a perda do mandato de quaisquer de seus parlamentares, sem aguardar qualquer decisão da Justiça, quando se trata de quebra de decoro devidamente constatada dentro dos autos. Sobre a inexistência de quebra de decoro parlamentar, a ausência de provas. Inicialmente, pontua a defesa sobre a inexistência de quaisquer provas que possam comprovar a prática de ato que caracterize como quebra de decoro. Nesse sentido, antes de qualquer coisa, devemos caracterizá-la. Para tanto, expomos a própria definição de quebra de decoro parlamentar trazida pela defesa. É com base nessa definição que solicitamos a reflexão de cada um dos membros dessa casa, antes de tomarem a sua decisão. Nas palavras do jurista Miguel Reale, no fundo, falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal capaz de desmerecer a casa dos representantes, incontinência de conduta, embriaguez, etc., e a falta de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas e injustas e irremediáveis de forma inconveniente. Pois bem, a comissão processante comprovou que existem inúmeras matérias sobre o caso, tanto na imprensa local como regional, estadual e nacional. Foram juntadas a esse procedimento administrativo várias reportagens produzidas pela imprensa local, assim como uma série de publicações na imprensa externa, incluindo-se trechos que expuseram, em nível nacional, os episódios ocorridos na Câmara Municipal de Nova Serrana, folhas 258 a 298. A defesa reconhece que a decisão de cassação do mandato parlamentar é questão de mérito administrativo. Assim, a pergunta que fazemos a cada um dos julgadores é: houve a falta de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis de forma inconveniente? O voto de cada parlamentar deve ser baseado em seu juízo de valor acerca desta pergunta. A defesa alega que o denunciado, fundamentado na discricionariedade de se indicar uma pessoa de sua confiança para assessorá-lo, assim o fez, dizendo que cuidou de fazê-la com pessoas que merecem a sua confiança, como ainda que possuem conhecimento a respeito das funções que deveriam ser desempenhadas, ou seja, com pessoas que têm competência para desempenhá-lo. Dizendo ainda que restou comprovado, devidamente comprovada, a prestação de serviço de assessores do denunciado, ora manifestante, seja pela prova documental ou até mesmo pela prova testemunhal colhida durante a fase instrutória. Para tanto, reproduziu a oitiva do vereador Jadir Antônio de Oliveira, que em nossa leitura não comprova a prestação de serviço da auxiliar parlamentar Maria das Dores Gomes, pelo contrário, afirma que retratou-se no Ministério Público para que fosse consignado que a vê esporadicamente nas dependências da casa, da Câmara, nas dependências da Câmara sim, no gabinete não, na cozinha tomando café. Quanto à oitiva da responsável pelo Departamento
de pessoal, senhora Erenice Alves de Souza, sobre o comparecimento da suposta assessora fantasma, Maria das Dores Gomes, extrai-se que vi ela poucas vezes. Assim, não pode ser admitida a ponderação da defesa em sede de razões escritas que todos os depoimentos foram uníssonos em demonstrar e comprovar que a assessora do denunciado prestava serviço e comparecia à Câmara, alegando mais adiante que não cuidou o denunciante de demonstrar um mínimo que pudesse dar embasamento às suas alegações. Ora, os pequenos recortes extraídos pela defesa de depoimentos com questões e respostas objetivas não podem afastar toda a prova produzida através de diligências, interceptações telefônicas e outros documentos. Quanto ao terceiro depoente, senhor Eusébio Rodrigues Lago, a defesa questiona que se sequer conhece a pessoa de Maria das Dores Gomes, como então poderia denunciar que a aludida assessora não comparecia à Câmara? Trata-se de um questionamento completamente obtuso, visto que o fato de não conhecê-la não impede que se sustente a denúncia. Primeiro, o desconhecimento é até mesmo indício de sua condição de suposta assessora fantasma. Afinal, é comum o chefe do Poder Executivo conhecer grande parte dos assessores de vereadores, ainda que de nome. Segundo, pois se trata de denúncia assinada pelo senhor Eusébio Rodrigues Lago, na qualidade de representante do Diretório Municipal do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e que esta poderia ser assinada por qualquer outro que estivesse nesta condição, indiferente de conhecer ou não a auxiliar parlamentar. Quanto às alegações da defesa que o denunciado agiu dentro da legalidade, cumpre-nos esclarecer que todo ato imoral é vedado por força dos princípios constitucionais que regem a administração pública. Não sendo lícito que o denunciado, sob escusa de haver permissivo legal para desempenho de funções externas pelo assessor, possa legitimar a percepção de valores indevidos por terceiros, enquanto desempenham funções alheias ao interesse público, prestando falsa informação em documento público. Não se trata de estar prestando serviço externo, mas de falsear documento público, com o objetivo de receber dinheiro do erário enquanto laborava em empreendimento próprio. Esse é o cerne da questão. Permitir a perpetuação da prática pelo livramento do denunciado é trazer sobre nossas cabeças o cajado da sociedade, que assiste a toda a trama. A Lei Complementar 2616/2018, de fato, passou a permitir o trabalho externo do assessor, mas desde que expressamente autorizado pelo vereador, o que não é o caso. Não vislumbramos nos autos qualquer autorização do vereador Adair Lopes de Souza para que a auxiliar parlamentar Maria das Dores Gomes realizasse trabalho de interesse da Câmara somente nos horários em que estivesse folgada em sua banca de pesponto ou vice-versa. Alegam que, como se sabe, reuniões de associações de bairro e outras são realizadas fora dos horários de 12 às 18 horas. Preliminarmente, não consta da defesa qualquer prova que a aludida servidora tenha participado de nenhuma dessas atividades e, sobre este aspecto, os parlamentares da Casa sabem responder, dentro de seu juízo de valor, se isso ocorre com frequência no contexto local. Não se trata de inversão do ônus probandi. Pelo contrário, como foram anexadas provas em sentido contrário, qualquer documento produzido pela defesa seria considerado, para todos os fins, como contraprova. Poderiam, inclusive, ter solicitado tais diligências pela comissão. Além disso, sendo o ponto manual, inclusive com permissivo para compensação de horário, por que não lançar na folha de ponto a realidade que se pretende demonstrar? Até porque, em depoimento perante a comissão, a testemunha Erenice Alves de Souza, responsável pelo departamento de pessoal, confirma que a finalidade das folhas de ponto acostadas é a de registrar o horário trabalhado e não apenas atender aos fins burocráticos de pagamento, o que afasta a tese que a marcação de ponto manual se trataria de mera formalidade. Também ponderou a defesa que, quanto ao contexto fático, não poderiam as situações de desvio de dinheiro, falsidade documental e associação criminosa serem tratadas em contextos distintos, uma vez que haveria absorção entre uma ação e outra, ao passo que descrevem condutas meio para obtenção de objetivo final, sendo que a dupla valoração consistiria em bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
O fato é que o procedimento em análise não busca valorar de modo supletivo cada uma das condutas narradas, mas identificar se quaisquer delas, ainda que isoladamente, configurariam a ruptura com o decoro parlamentar, na forma do disposto no artigo 66 e seus incisos da Lei Orgânica do Município. Alega a defesa que da própria norma de regularização do cargo se extrai a previsão de realização de serviços externos. Eis o teor do artigo 3º da Lei Complementar 2616/2018, apresentado pela defesa. Artigo 3º, o anexo 4, item 8 da Lei Complementar Municipal 2300/2015, passa a vigorar com a seguinte redação. 8. Auxiliar parlamentar. Atribuições: prestar assistência ao vereador em compromissos oficiais dentro ou fora da Câmara Municipal, auxiliar o vereador dos trabalhos parlamentares, conforme lhe for determinado, cumprir outras atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parlamentar dentro ou fora da Câmara Municipal. Pré-requisito: ensino fundamental incompleto. Nesse sentido, alguns apontamentos devem ser feitos. O primeiro deles é que a referida norma foi publicada em 30 de novembro de 2018, quando as investigações já estavam bem avançadas e, portanto, tiveram o claro intuito de dar legitimidade à conduta vedada até então. Ademais, deve-se também trazer a literalidade do artigo 1º da respectiva norma, que aduz. Artigo 1º. O artigo 66 da Lei Complementar Municipal 2300/2015 passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos. Artigo 66, parágrafo 1º. O assessor parlamentar e o auxiliar parlamentar cumprirão suas atribuições da forma que lhe determinar o vereador a que estiverem subordinados, podendo a prestação de serviço ser feita em qualquer horário, nas dependências da Câmara Municipal ou fora dela, no município de Nova Serrana ou fora dele. Parágrafo 2º, o desempenho externo de atividades ou em horário não coincidente com o de funcionamento da Câmara Municipal está condicionado ao conhecimento e autorização expressa por parte do vereador, ao qual está subordinado o assessor parlamentar ou auxiliar parlamentar. Ainda que o exercício de atividade externa pelo auxiliar parlamentar fosse socialmente aceitável, como defende o denunciado, o desempenho externo de atividades ou em horário não coincidente com o de funcionamento da Câmara Municipal estaria condicionado ao conhecimento e expressa autorização do vereador. Devidamente juntado ao processo, encontra-se o relatório de informações número 10/2018 do Gabinete de Segurança e Inteligência do Ministério Público, folha 329, conforme demandado pelo coordenador do GAECO, Dr. Ângelo Ansanelli Júnior, foram realizadas diligências no sentido de verificar a relação trabalhista entre a auxiliar parlamentar Maria das Dores Gomes e a Câmara Municipal de Nova Serrana. Neste documento consta que, no dia 9 de novembro de 2018, sexta-feira, foram realizadas diligências, sendo constatado que Maria das Dores, por volta das 17h30, horário de expediente da Câmara Municipal de Nova Serrana, não estava em casa. Foi obtida a informação que Maria das Dores estava naquela tarde no médico em razão de problemas na bacia em decorrência de um acidente de motocicleta, ainda que Maria das Dores trabalha em uma banca de calçados na cidade de Nova Serrana. No dia 13 de novembro de 2018, terça-feira, foram realizadas novas diligências, sendo constatado que Maria das Dores, por volta das 15h30, horário de expediente da Câmara Municipal de Nova Serrana, estava em casa, em companhia de sua filha, menor, vindo a ser fotografado no momento em que saíram até o portão da residência. Foto anexa, foto realizada em 3 de novembro de 2018, por volta das 15h30. Contudo, as folhas de ponto juntadas a este procedimento de cassação, folhas 405 e verso, contam com as assinaturas de Maria das Dores Gomes e do vereador afastado Adair Lopes de Souza, atestando que nos dias 9 e 13 de novembro de 2018, a servidora teria trabalhado nos intervalos de 12 horas e 2 minutos e 18 horas e 5 minutos e 12 horas e 3 minutos a 18 horas e 5 minutos, respectivamente. Durante o depoimento de Maria das Dores ao Ministério Público, em 14 de maio de 2019, folha 408, a mesma foi questionada em relação a isso, alegando que, abre aspas, deve ter sido um equívoco, fecha aspas.
Também consta dos autos transcrições de interceptações telefônicas com diálogos estabelecidos entre auxiliar parlamentar e clientes de sua banca de pesponto. Os autos foram captados em momentos em que a servidora deveria estar a serviço da Câmara Municipal, tendo ao fundo da ligação o som de uma máquina de costura. Em uma das transcrições, Maria das Dores comunica que parte do serviço já estava pronta e o cliente diz que iria buscar e levar mais encomenda. Maria interpela o interlocutor dizendo, abre aspas, se você trouxesse para mim era bom, que eu já passava nela já, e já deixava ela adiantada aqui já, fecha aspas. De fato, os documentos apreendidos no domicílio de Maria das Dores Gomes, por força da decisão proferida nos autos da medida cautelar 0452.19.000441-9, indicam, em média, 240 pares de cabedais dia, chegando a produzir até 360 pares em determinadas datas, folhas 432 a 456. Em 22 de fevereiro de 2019, a vereadora Adair Lopes de Souza, folha 629, disse ao Ministério Público que Maria das Dores Gomes não fazia expediente diariamente na Câmara, das 12 às 18 horas, mas que isso se devia à grande demanda de trabalho externo. Contudo, o vereador não explicou que essa demanda estaria relacionada à confecção de cabedais em uma banca de pesponto. O vereador ainda confirmou que Maria das Dores assina a folha de ponto, concluindo que, abre aspas, no dia que ela não vai à Câmara, eu assino por ela, fecha aspas. É porque, abre aspas, sei que ela saiu para levar algum ofício, fecha aspas. Em 17 de dezembro de 2018, a própria auxiliar confirmou ao Ministério Público que não comparecia diariamente para trabalhar, sendo que a sua frequência à Câmara ocorria sempre que solicitada pelo vereador. Porém, mentiu ao dizer que não exercia outra atividade profissional. Folha 615. Maria das Dores já sabia que estava sendo investigada. Em 13 de dezembro de 2018, foram registradas conversas com seu esposo, Adelson, em que relata sobre a possibilidade de pegar atestados médicos para apresentar na Câmara Municipal, o que se daria em função da denúncia oferecida pelo vereador Jadir Antônio de Oliveira. Sobre a denúncia, a auxiliar parlamentar Maria das Dores confidenciou, folha 377, Maria. Adair falou assim, ele mexeu com a pessoa errada, risos. Adelson, também inteligente, rapidão, ele fraga os trem, né? Maria, uai, graças a ele, né? Você acha que eu sou besta? Adelson, tá certo, é. Maria, Adair falou assim, ô Lia, você é inteligente, viu? Lia, risos. Adelson, ele cumprimenta o seu, uai. Maria, hã? Adelson, ele cumprimenta o seu, uai. Aí a promotora não falou nada. Não, segunda-feira, só levar o esclarecimento? Maria, porque toda vez que eu chego lá na Câmara, eu cumprimento todo mundo, entendeu? Adelson, aham. Maria, eu vou chegando lá, vou passando, vou cumprimentando todo mundo. Eu não sou besta, né? Adelson, quem é essa Adriana, será? Maria, aí eu peguei e falei com a Adair. Aí eu falei com a Adair outra coisa aí também. Aí eu peguei e falei com o Jadir, que não está me vendo esses dias, pelo menos por enquanto, porque o Adair não me cobra ficar vindo aqui todo dia, e o dia inteiro não, porque o meu serviço é de rua, eu só venho aqui a hora que o Adair me manda vir aqui. Eu faço serviço em comunidades, nas roças, nas comunidades, na Câmara itinerante, é serviço de rua, mas o dia que ele me chama para vir aqui, eu estou aqui. E o dia que veio aqui, eu estou aqui porque Adair mandou vir aqui, porque quem manda no meu serviço é o Adair. Ele é o meu chefe, ele é o vereador. Então, se você não está vendo eu aqui esses dias, é porque eu estou de atestado. Meu atestado está aqui para comprovar. Aí pegou e falou assim. Aí o Adair pegou e falou assim comigo que a melhor coisa que aconteceu foi ser eu ter corrido atrás desse atestado. Adelson, o dia que o oficial estava lá, por isso que eu falei com você, o dia que o oficial estava lá, esse atestado, você pegou atestado, é? Maria, ô Adelson, você acha que eu sou besta? Eu pensei nisso, meu filho. Aí o Adair falou comigo, sabe o quê?
Adelson, Maria, Lia, eu não imaginei que você era inteligente desse jeito, não. Que eu corri e liguei para o doutor Edson. Você acha que eu sou besta? Sabe por quê? Adelson, Maria, porque aí eu posso usar isso, falar com a promotoria lá na segunda-feira, falar assim, ô promotor, inclusive, eu com problema de saúde, e o dia que você chegou lá, Adelson, o oficial de justiça foi lá? Maria, o dia que o oficial foi levar ela para mim, eu não estava no gabinete, porque eu estou com problema de saúde, eu estou de atestado. Inclusive, eu ainda estou de atestado, meu atestado vence, entendeu? Aí a Dair falou que eu era uma jogada boa demais, que falou que eu fiz uma jogada boa demais ter pego esse atestado, entendeu? O assessor Lucas Gomes Franco, em depoimento de folhas 411, 412 e versos, disse que Maria das Dores tinha a função de representar a Dair em reuniões de associações de bairro, reuniões da Câmara Itinerante, ou seja, compromissos que geralmente ocorriam à noite e aos quais o declarante não poderia comparecer. Além do mais, Maria das Dores organizava o gabinete, anotava recados e saía para algum serviço externo, sendo que chegava ao meio-dia e que ele mesmo passava as orientações do serviço externo que ela tinha que fazer, como tirar fotografia de um buraco na rua. Por sua vez, o vereador Adair Lopes de Souza declarou ao Ministério Público que a folha de ponta é apenas um controle interno do parlamentar, que é praxe o preenchimento retroativo pelos 13 vereadores e que nenhum assessor tem conhecimento jurídico para elaborar projeto de lei. Por toda essa exposição fática, não se pode apenas apelar para a existência de servidor desidioso para com o seu trabalho, que em tese supriria a aludida contratação de servidores fantasmas. Na verdade, essa argumentação deve ser empreendida no campo penal, para a comprovação que não houve a prática de peculato e desvio. Aqui o que se impõe é a percepção que existe diferença entre um servidor desidioso e a manutenção de um servidor que, recebendo dinheiro público, exercia atividade alheia aos interesses da Casa Legislativa, como o caso da senhora Maria das Dores Gomes, que trabalhava em uma banca de pesponto. Sobre a regularidade dos elementos carreados e da ausência de valor probante. Os procuradores do denunciado também invocaram que os elementos de informação colhidos em inquérito civil público não deveriam ser admitidos, vez que não foram produzidos em juízo e, portanto, sobre o crivo do contraditório. Sobrevém que, diferente do procedimento investigativo desempenhado pelo Ministério Público, o denunciante pôde, no âmbito administrativo, tomar conhecimento da condição do procedimento, pois foi notificado para esclarecer os fatos em apuração e apresentar as provas e testemunhas que julgasse necessárias para comprovar a existência de falsidade nas alegações. Contudo, o denunciado de arrolar como testemunha a responsável pelo departamento pessoal, o ex-presidente da comissão processante, vereador Jadir Antônio de Oliveira, e até mesmo exigir o depoimento pessoal do representante do denunciante, senhor Eusébio Rodrigues Lago. Se o procedimento do Ministério Público encontra-se eivado de vício originário, cabe ao denunciado contestá-lo em âmbito judicial, devendo essa casa se concentrar na apuração e punição pela quebra de decoro parlamentar, com estrita observância das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Ao contrário daquilo que embute a defesa, esta comissão processante não reconhece o inquérito civil como prova plena, mas considera que os depoimentos, documentos e diligências oficiais são eivados de fé pública e devem ser considerados para subsidiar os trabalhos. Muitos desses documentos foram fornecidos pela própria Casa Legislativa quando da investigação do Ministério Público, da qual o denunciado teve plena ciência. Sendo assim, não se pode falar que toda a pretensa prova produzida se limitou a um procedimento denominado inquérito civil público, conduzido pelo Ministério Público intramuros. Quanto ao fato do denunciante não ter se preocupado com a juntada de provas, fez o mesmo aquilo que está previsto no Decreto-Lei 201/67,
que é formular a denúncia escrita com a exposição dos fatos e a indicação das provas, tendo anexado a denúncia do Ministério Público. Assim, a comissão processante, que tem plena liberdade na colheita de provas, realizou diligências para verificar a materialidade das condutas tidas como quebra de decoro parlamentar, inclusive pela exposição negativa deste parlamento perante a sociedade. Não se trata de poder de aditamento, mas de liberdade na colheita de provas, com vista à apuração da verdade material, vez que o trabalho da comissão processante não se confunde com a de um magistrado, que se serve do processo e não a ele. A defesa alega que todas as testemunhas ouvidas perante a comissão foram taxativas ao afirmar que a pessoa de Maria das Dores Gomes comparecia à Câmara e que se tratava de prática rotineira desta Casa Legislativa o preenchimento de registro de ponto na modalidade britânica. Ora, não estamos discutindo o comparecimento esporádico no prédio da Câmara, mas a falsidade documental, a ausência de contraprestação pelo dinheiro público recebido a título de salário, a anuência do parlamentar denunciado, que firmou o termo assumindo a responsabilidade pelo trabalho da auxiliar parlamentar e endossou documentos em que foram inseridas informações diversas, das quais deveriam conter, com o fim de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Quanto ao fato de o denunciado ter conversado com a assessora ou com terceiros e que essas interceptações não constam dos autos, caberia ao denunciado provar o alegado, seja com o teor das conversas, seja com a requisição da mídia anexada ao procedimento do Ministério Público. O órgão ministerial não tem obrigação de degravar o que não é de interesse da investigação, nem disponibilizar trechos irrelevantes na peça acusatória. Conclusão. O presente feito não se funda exclusivamente na existência de processo criminal em curso, mas em razão da suposta ocorrência de fatos que impliquem em quebra de decoro parlamentar, não havendo de ser desprezados documentos carreados que, embora consubstanciados em procedimento de natureza inquisitorial, podem demonstrar irregularidades cometidas ou permitidas pelo denunciado no exercício de seu mandato. Portanto, dentro do processo administrativo instaurado pela Câmara Municipal de Vereadores, cabe ao denunciado contraditar as condutas e ou fatos descritos, o que foi permitido ao longo do processo, através da defesa prévia, da apresentação de contrarrazões e contra-argumentos, da oitiva de testemunhas, da juntada de provas pelos procuradores do denunciado, sendo permitida a sustentação oral do denunciado e seus procuradores por até 2 horas na sessão de julgamento. É dever do Parlamento a repressão e aplicação de sanções cabíveis àqueles que praticam censuráveis desvios no exercício de suas atividades. Nesse sentido, é que o Poder Legislativo Municipal detém autonomia para apurar a prática de conduta incompatível com a atividade de seus membros, à luz do que dispõe o Decreto-Lei 201/67, que trata da responsabilidade dos prefeitos e vereadores. Para que seja instaurado processo político-administrativo em face de agente político, não é necessário que a conduta se configure como ilícito penal, bastando demonstrar que a mesma fere a dignidade da Câmara Municipal, desprestigia a respeitabilidade do mandato ou atenta contra a moralidade. O artigo 66, inciso 2, da Lei Orgânica do Município, diz que perderá o mandato o vereador que se valer dele para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Entre os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, previsto na Lei Federal 84.29/92, tem-se o inciso 12, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Mais adiante, o inciso 3 do artigo 66 da Lei Orgânica do Município diz ser também passível da perda do mandato aquele que procede de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falta com o decoro na sua conduta pública. Não reside dúvida que, ao cometer ato de improbidade, este mesmo parlamentar estaria a atentar contra a dignidade da Casa e o decoro parlamentar. Sobre o tema, embora um conceito jurídico indeterminado,
A doutrina especializada entende que, em se tratando do assunto de decoro parlamentar, os agentes políticos devem ter em mente que isso significa que devem exercer seus mandatos com honestidade, lealdade, boa-fé, independência, honra, dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, bem como devem respeitar os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito e os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Conforme aponta o documento de folha 592, verso, o vereador Adair Lopes de Souza assinou, em 2 de janeiro de 2018, um termo assumindo a responsabilidade pela indicação da auxiliar parlamentar Maria das Dores Gomes, que prestaria serviços em seu gabinete. Neste documento consta o endereço da referida servidora, que coincide com aquele informado no relatório de inteligência e cuja apreensão de documentos de folhas 432 e 456 demonstra a atividade particular da mesma em uma banca de pesponto. Ocorre que entre 12 e 18 horas, a senhora Maria das Dores Gomes deveria estar prestando serviço à Câmara Municipal de Nova Serrana, pois com a sua presença sendo confirmada por meio de registro manual de ponto, chancelada mediante assinatura do vereador Adair Lopes de Souza, recebia um salário mensal de R$ 1.696,81. A quebra de decoro parlamentar se fundamenta neste aspecto, ou seja, o vereador denunciado concorreu para que fosse desviado dinheiro público em proveito de Maria das Dores Gomes, sendo que a sua ação no sentido de atestar a frequência e ou a sua omissão no dever de fiscalizar pela entrega da contraprestação resultou no cometimento de fraude. Portanto, a conduta imprópria não se dá somente no momento da destinação diversa do bem móvel, mas inclusive na concorrência para que tal conduta se perpetrasse por meses no seio do Legislativo. É inegável que o agente político tinha, em razão do cargo ocupado, a posse imediata do bem móvel, que num primeiro momento é lícito, já que tem a disponibilidade jurídica dos valores. Contudo, em segundo momento, colidiu o denunciado com a destinação lícita e regular do recurso e acabara por desviá-lo, na medida que não deu a ele o destino certo e determinado, ou seja, a remuneração de servidora que efetivamente prestasse os serviços para os quais foi contratada. Em outras palavras, o agente político tinha a posse lícita dos valores afetados a título de remuneração da servidora nomeada em seu gabinete, vez que detinha o poder de dispor sobre esses valores, indicando quem deveria recebê-los. Mas, no mínimo, não cuidou de verificar se o auxiliar parlamentar realmente desempenhava as suas funções. Os fatos narrados na denúncia indicam que havia destinação de recursos públicos para fins diversos daqueles para os quais foram confiados a gestão do denunciado, responsável pela nomeação de sua auxiliar. Esta, por sua vez, não desempenhava as atribuições contidas na legislação que prevê o cargo. E mais, exercia atividade particular, alheia ao interesse público para o qual foi contratada. Neste aspecto, a conduta indicada mostra compatível com a figura do peculato desvio, em que a modificação da destinação do bem móvel, o qual é encaminhado ou aplicado de modo distinto do que foi estabelecido pela administração pública. Embora a simples falsidade documental, outra conduta narrada na denúncia, seja suficiente para demonstrar desonestidade por parte não somente da servidora, como do próprio parlamentar. Dito isso, acrescenta-se que o esforço da defesa foi demonstrar que a servidora Maria das Dores Gomes, eventualmente, prestava serviços ao gabinete do vereador Adair Lopes de Souza, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser atípica a conduta do nomeante quando a prova indica que a pessoa nomeada prestava atividades próprias do cargo público, havendo desvio eventual para prestação de serviços particulares ou de outras atividades. Contudo, a denúncia vislumbra a cassação do mandato parlamentar pela quebra de decoro, que denota correção, decência. Assim, ainda que a servidora pública de nome Maria das Dores Gomes, eventualmente, prestasse qualquer tipo de serviço ao gabinete do vereador, não seria correto ou decente que a mesma recebesse remuneração equivalente à dos demais auxiliares parlamentares, que, laborando 30 horas por semana, dentro ou fora da Casa Legislativa, executam serviços
efetivos ao poder público. São situações como essa que justificam a exposição negativa da Câmara Municipal de Nova Serrana, aumentando o descrédito da população em relação aos seus representantes, sendo a ação reprovável de um associada à permissividade de outros que contamina a imagem de todos. Nestes termos, este relator conclui pela procedência da acusação ofertada pelo Diretório Municipal do Partido MDB, devendo o vereador Adair Lopes de Souza ser sujeito à pena de cassação do mandato, nos termos do Decreto-Lei 201/67, por transgressão à vedação contida no inciso 3º, artigo 66, da Lei Orgânica do Município. Submeta-se o presente relatório à deliberação dos demais membros da comissão. Câmara Municipal de Nova Serrana, 15 de julho de 2020. William Carlos Ferreira Barcelos, relator da comissão processante, portaria 25/2020. Colocar primeiro em deliberação, posterior os próximos passos. Com a palavra, o senhor... A defesa, pela ordem, a defesa gostaria de fazer apontamentos de questões que constam do relatório e até mesmo da não disponibilização no prazo de 24 horas. A defesa gostaria de salientar que o presente relatório não foi disponibilizado com prazo de 24 horas, inclusive antes do julgamento, o que afeta o direito de defesa, que fosse registrado em ata essa situação, principalmente porque se trata da última manifestação escrita, na qual não há possibilidade da defesa apresentar contra-argumentos. Outro ponto que a defesa gostaria de salientar é sobre a questão da análise dos depoimentos e documentos do processo criminal, que são tratados como provas. Entretanto, gostaria a defesa de pontuar que é necessário o contraditório para se tratar de tais elementos e que isso ainda não aconteceu no âmbito do processo criminal. Impedir a defesa, no caso de discutir sobre a validade desses documentos nessa seara, inviabilizaria ao mesmo turno de utilizar esses documentos aqui nesse processo de cassação. Mais uma vez, a defesa gostaria de ponderar sobre a utilização da decisão dos autos de número 500, 109, 4, 62, 2020, 8, 13, 0452, ponderando que se trata de decisão interpartes e sem caráter vinculativo, especialmente porque ocorreu em sede liminar. E a defesa gostaria de pontuar sobre o objeto da denúncia, que não se trata de... aliás, que há discussão, sim, sobre o comparecimento na Câmara, uma vez que o processo é por supostos assessores fantasmas. Na verdade, aqui no caso, auxiliar parlamentar. Sem mais ponderação, a defesa só gostaria que tais consignações fossem constadas em ata, principalmente sobre o prazo de 24 horas e o prejuízo à defesa. Presidente, apenas os apontamentos, em relação à colocação do parecer, a disponibilização com 24 horas, ele não carece porque a leitura do relatório final ela é pública e a contra-argumentação ela vai se dar ao longo do julgamento. Em relação à juntada ao processo das provas, elas foram juntadas na fase de instrução, então eu entendo que a própria defesa poderia contraditar ao longo de todo o procedimento. Em relação à arguição da decisão em sede liminar do magistrado, nós não baseamos na decisão em si, mas no raciocínio fundamentado do magistrado, que entendeu pela aplicação do princípio da simetria. Então, em sede de parecer prévio, nós manifestamos o entendimento e a transcrição da Constituição Federal e apenas fizemos menção a essa decisão. E quanto à questão da auxiliar parlamentar, a investigação ela tratou de modo genérico auxiliares e parlamentares. A própria defesa, ao longo de todo o procedimento, também tratou a auxiliar parlamentar como assessora, e neste relatório final nós trouxemos a terminologia auxiliar parlamentar, porque é o que de fato ela era. A defesa gostaria que fosse registrada em ata só a irresignação, ou seja, o não contentamento da defesa com tais pontos. Registra-se, para fins. Presidente, eu fiz a leitura no relatório de um trecho que gostaria que fosse recortado. A defesa alegou, e ela tem razão, que na ata
me parece, quarta reunião extraordinária, constou-se por 2 ocasiões a palavra resignação, quando, na verdade, era irresignação. Então, conste na presente ata essa correção e que seja depois publicada pelo presidente da Casa. Se trata de inconformismo da defesa para todos os fins. Com a palavra, peço que conste em ata, com a palavra, senhor vice-presidente. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero até parabenizar o relator, que foi bem contundente e em expor os fatos em apenas 24 páginas, que foi o suficiente para denotar que houve sim a quebra de decoro. Então, acompanho o relator. Só para poder constar, né, a diferença de paginação em relação ao outro procedimento, que eram quase 40, a defesa ela teve 2 tópicos a menos, né, não teve o chamamento do feito à ordem, não teve também a questão da alegação da perseguição política, né, em sede, né, de razões escritas, e que nós também não trouxemos todo aquele extenso rol de matérias jornalísticas apenas remetendo que eles constam dos autos. Então, isso aí facilitou o trabalho, não somente de leitura, né, o que não muda em nada, né, o contexto e torna mais objetivo o relatório. Então, eu também acompanho o relator e, então, vocês já está convocado para a sessão de logo mais às 16 horas, né? Houve a deliberação? Teve, já votou, acompanho o relatório e eu também acompanho o relator. Se eu vou declarar encerrado, então, se declarou, só para facilitar os nossos trabalhos, qual o horário agora? Então nós estamos com tempo. Então, declaro encerrada essa reunião, já marcada a próxima para